Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Pod Compliance, o podcast da Compliance PME, que trata temas como integridade, governança, ética corporativa. Eu sou Natália Gopfert, CEO da Compliance PME, professora e palestrante de temas ligados à governança, ética e integridade. A Compliance PME é uma empresa especializada em soluções de compliance para organizações de todos os portes. A gente trabalha com treinamentos, consultorias, investigações internas, tudo que você precisar na gama de serviços relacionados à ética e integridade, pode contar com a gente. Aqui no Pod Compliance, a nossa proposta é conversar com vocês e também com os nossos convidados sobre sistemas relacionados à integridade e ética, porque afinal são temas que estão no dia a dia das empresas. Hoje, aqui no nosso Pod Compliance, eu recebo uma convidada muito especial. E eu já digo que ela é muito especial porque eu conheço ela de longa data. Ela é advogada da área trabalhista, associada sênior do Veirano Advogados e com mais de 13 anos de experiência na área. Ela atua também com treinamentos anti-assédio, compliance trabalhista, letramento racial para líderes e gestores e no âmbito social do ESG. É conselheira do Conselho de Governança, Compliance e Diversidade da Associação Comercial aqui do Rio de Janeiro. Mayara, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter topado vir aqui conversar e dividir um pouquinho da sua experiência com a gente. Imagina, Nath, é um super prazer estar aqui. A Compliance PME é minha parceira de longa data também, então eu acho que o papo vai ser muito legal hoje. Vai sim, com certeza vai ser ótimo, eu tenho certeza. Então, sem a gente perder tempo aqui, eu já vou começar a conversar e te fazer umas perguntas, Mayara, para a gente, nesse primeiro bloco do podcast, a gente entender um pouco a sua trajetória, como que você se formou. Como eu disse, você é advogada, falei para o pessoal, conheço a Mayara de longa data, somos contemporâneas de faculdade, estudamos juntas, então já conheço o trabalho da Mayara já de muito longo tempo. Então, eu queria começar te perguntando, eu sei que você, nesses 13 anos de carreira, enfim, até antes disso, desde a nossa época que a gente se conhece lá atrás, que a gente se conheceu, você tem uma atuação muito forte nessa área social. E aí eu queria te perguntar, como que foi a construção da sua carreira e em que momento você entende que foram momentos decisivos para a sua trajetória nessa carreira? Nossa, Nath, essa pergunta é muito complexa, né? Porque é ampla, né? Muito ampla. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade de Direito, eu queria fazer concurso público, queria ser defensora, justamente para tentar ajudar um pouco mais a população que não tinha dinheiro para ter uma assistência jurídica adequada. Né? O tempo foi passando, eu entrei no Veirano, que é o lugar que eu estou até hoje, comecei a estagiar e acabou que eu me encantei com a advocacia. Me encantei com o escritório grande, com aquela coisa da agilidade, aquela responsabilidade que a gente tem perante os nossos clientes. E a defensoria foi ficando para trás. Mas, de alguma forma, essa questão social, ela sempre esteve dentro de mim, né? Eu não consegui abandoná-la. Ela, em alguns momentos, ficou apagada, é verdade. Mas depois da pandemia, principalmente, né, com o assassinato do George Floyd, começaram a iniciar os debates sobre diversidade e inclusão, sobre a importância de um olhar mais cuidadoso para os empregados, né, para a saúde e segurança do trabalhador. E aí tudo isso me fez olhar de volta para esse propósito que eu tinha dentro de mim. E aí, por isso, eu retomei esse meu encantamento com esse tema que até hoje está aqui presente, né? Mas sem dúvida nenhuma, o momento mais importante da minha carreira foi depois da pandemia, porque me abriu os olhos para todo o trabalho que eu poderia desenvolver, não só na área trabalhista, mas também na área social. Isso é muito interessante você falar, porque isso, às vezes a gente tem alguns desejos, né, internos assim, com a gente de fazer algumas coisas e que pelo dia a dia, pela nossa construção, eles vão sendo apagados, mas acontecem determinadas coisas que levam a gente a resgatar isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que é muito comum pessoas fazerem transição de carreira para a área de compliance. É muito comum, difícil, hoje em dia até mais, porque hoje em dia a gente já fala muito mais de temas relacionados a compliance. Mas há tempos atrás, onde compliance ele vinha como ali um suporte, uma área acessório do jurídico, né? As pessoas acham que você vai trabalhar com compliance e precisa ser advogado, eu o tempo inteiro bato nessa tecla de que não precisa, mas como a gente vinha dessa área de suporte, normalmente as pessoas faziam uma migração de determinada área, de determinada carreira, onde já estavam com
consolidados para essa área de integridade, ética e compliance. Hoje é um pouco diferente, hoje as pessoas já estão ouvindo sobre esses temas já na faculdade, né? Mas, enfim, o meu ponto é como as pessoas viam isso como uma transição de carreira. Era muito comum, eu via de uma forma muito comum que as pessoas falassem, caramba, cheguei num ponto da minha carreira que eu já enfrentei o que eu queria de desafio e eu acho que eu quero resgatar esse lugar de falar, enfim, dos temas relacionados à ética, integridade, e hoje em dia a gente já traz o social, a diversidade, tudo para dentro dessa discussão. Então, acho que é muito interessante as pessoas ouvirem um relato como o seu nesse sentido, porque traz essa ideia de que resgatar o nosso propósito é o que faz, inclusive, a nossa vida profissional ter um futuro, né? Acho que isso traz esse lugar, esse desejo do que a gente deve, o que a gente quer fazer, o que a gente pode fazer, né? Com certeza, Nath. E essa questão da integridade, da ética, da diversidade e inclusão, há muito tempo atrás, de fato, eles não eram vistos como uma profissão ou um tema a ser tratado pelas empresas. E depois da pandemia eu vejo que isso mudou um pouco, né? A questão da corrupção até um pouco antes, né? Mas, hoje em dia, as pessoas veem o quanto é importante para o negócio falar sobre isso. Então, realmente mudou a forma como a gente entende e encara esses temas hoje. Exatamente. Seguindo aqui, Mayara, eu queria te fazer uma outra pergunta. Eu sei que ao longo do tempo você veio ampliando a sua atuação, né? Saiu, como você falou, saiu da ideia do contencioso e passou a andar também para esse lado de treinamentos anti-assédios, treinamentos ligados à compliance trabalhista. O que te motivou nessa transição do jurídico em si para esse lado de uma educação mais preventiva? Porque a gente sabe que isso é necessário, não adianta a gente ir falar só do coercitivo, o preventivo Sim, faz toda claro. a diferença. Nath, eu acho até que foi uma questão um pouco natural, porque na carreira dos escritórios de advocacia, pelo menos no meu e na minha área trabalhista, a gente normalmente começa com o contencioso, né, com o processo, quando já estourou a bomba e a gente precisa ali lidar com aquilo. Mas conforme você vai crescendo na carreira, você começa a trabalhar com o consultivo. E isso aconteceu na minha vida exatamente no período que eu já me sentia preparada para falar sobre diversidade e inclusão, para também falar para as empresas o quanto era importante prevenir, né, antes do que efetivamente a gente atuar numa causa trabalhista. Então, para mim, isso aconteceu de uma forma muito natural, sabe? E é legal você falar sobre isso. Eu sempre falo para o pessoal que, enfim, assiste a gente aqui no Pod Compliance, ou então que acompanha a gente na Compliance PME, que compliance, na verdade, nada mais é do que a gente está falando de pessoas. Não adianta a gente só falar de políticas, que isso não vai resolver o problema, né, Mayara? A gente precisa falar de pessoas, porque compliance, toda essa gama de coisas que a gente fala dentro de compliance, integridade, ética, diversidade, inclusão, tudo isso é relacionado a pessoas. Se a gente não tiver pessoas efetivamente treinadas para falarem e para tocarem esses temas, a gente sabe a dificuldade que é. Porque uma empresa, ela é um microcosmos do que é a sociedade. Então, a gente precisa treinar essas pessoas para que elas tenham comportamentos e atitudes aos quais a empresa se orgulha que essa pessoa faça parte, né, do corpo daquela empresa. Então, eu entendo que quando a gente fala sobre isso, quando a gente pega esse caminho, né, essa rota de falar de prevenção, a gente está falando de educação. A gente está falando de levar essas informações para as pessoas e não deixar com que a pessoa traga os valores e a mala que ela tem dentro de casa, com os valores dela de dentro de casa, e coloque aquilo dentro da empresa. E depois, como você falou, que a bomba explodiu, ela abriu essa mala com os valores dela, que foram trazidos de casa para um ambiente que é da empresa. Quando ela abre essa mala dentro da empresa, a bomba estoura, porque a empresa não é o lugar dela trazer os valores dela para ali. Ela precisa respeitar os valores da empresa, que é um valor que vai comungar com todo mundo que está ali. Não só trabalhando, mas também os clientes, a sociedade, todo mundo que se relaciona. E é muito interessante a gente entender que esse lugar da prevenção, ele é um lugar
de cultura, né, de cultura ética, de reforço, de quase que aquela tia da escola que dá a mão e vamos lá ensinar a falar sobre os temas que a gente pode, que a gente não pode, que a gente deve, como que a gente deve atuar. Eu acho isso muito interessante porque é esse lugar que você falou, é o lugar onde entra o treinamento, é o lugar onde entra os ensinamentos e não só a coercitividade, o policialesco, que eu sempre costumo falar que quando a gente pega esse viés da polícia, estamos pegando o caminho errado, não é isso que a gente deve fazer, né? Com certeza, Nath. E é responsabilidade do empregador, da empresa, educar de fato os seus profissionais que estão ali dentro, e isso tudo para garantir um bom ambiente de trabalho. Entendeu? E com isso também garantir uma boa produtividade, garantir que todas as pessoas ali vão trabalhar com algum tipo de conforto, né? Então, assim, quando a gente fala desse tipo de treinamento, quanto é importante prevenir, a gente está falando também de como as empresas têm que estar atentas para que isso é uma responsabilidade delas, né? A gente não pode, de fato, deixar com que os trabalhadores, as pessoas que estão ali, tragam suas malas de fora e lidem naquele espaço que é compartilhado, né, em que você tem várias pessoas, está atendendo vários clientes da forma como elas foram ensinadas. Até porque a gente sabe que, historicamente, não houve uma educação muito positiva com relação às pessoas. Então, como os tempos mudaram, né, as coisas evoluíram e hoje em dia a gente tem um olhar muito mais diverso, amplo, é muito importante que as empresas estejam de fato conscientes de que elas devem fazer esse movimento dentro do lugar, do ambiente de trabalho. Um outro ponto, antes de eu passar para a próxima pergunta, um outro ponto ainda para a gente, que na sua fala aí me veio à cabeça, é quando a gente tem um ambiente seguro, um ambiente agradável, onde as pessoas, enfim, desejam trabalhar e não se sentem expurgadas, né, expulsas daquele ambiente de trabalho, a gente está falando também, aí volta no que a gente falou lá na primeira pergunta, na resposta que você deu na pergunta, a gente volta a falar também de um ambiente onde é uma vantagem para a empresa ter o compliance, porque ela está tendo também um ambiente de retenção do trabalhador. Então, os custos dela diminuem, né? O turnover diminui. Então, você tem isso muito efetivo dentro das empresas. Então, falar, pessoal, de compliance, de integridade, a gente falar desses temas é sim uma vantagem competitiva para você e para a sua empresa. Isso é uma vantagem para a sua empresa. Isso é uma vantagem que não é só uma vantagem temporária, é uma vantagem, inclusive, financeira. Então, olhe para esses temas como uma vantagem competitiva da sua empresa. É muito importante a gente chegar nesse lugar. Tem um outro ponto que eu acho que vale a gente tocar aqui, que cada vez mais a gente hoje em dia está tendo inúmeras gerações diferentes dentro do mercado de trabalho. E a gente sabe que essas gerações diferentes, elas acabam tendo uma dificuldade de comunicação, de fala entre si. Então a gente, mais uma vez, precisa o quê? Educar como as gerações, as pessoas precisam se relacionar umas com as outras. E entra tudo nesse ponto. Porque o que para determinadas gerações era aceitável, hoje já não é mais. Então a gente precisa trazer essa noção do que pode e do que não pode acontecer. É importante que a gente fale sobre isso, né, Mayara, para as pessoas, porque é o papel da empresa. A gente não pode deixar mais a cargo de cada um na mala de valores que traz de casa, né? Com certeza, Nath. Essa questão das diferentes gerações no mesmo local de trabalho é uma das grandes problemáticas que a gente vê que os nossos clientes têm enfrentado, tá? Porque é muito difícil uma pessoa de uma geração mais antiga entenda como as gerações novas estão lidando com o trabalho, estão entendendo o que é, o que não é assédio moral, né? Então, antigamente, algumas piadas eram aceitáveis, alguns tipos de comportamento dos gestores e líderes poderiam ser feitos, hoje em dia não. Então, como explicar para esses gestores e líderes como eles devem agora trabalhar? Né? E de outra forma também, como conversar com os nossos estagiários, com os advogados júniores, para que eles entendam que é um processo de aprendizagem, né? Tá todo mundo ali aprendendo. Então, de fato, eu acho que a comunicação é a chave. E aí comunicação é aquilo, né? É educação positiva, é tratar esse assunto. A gente ficar jogando ele para debaixo do tapete não resolve o problema, né? A gente tem que efetivamente tratar. Uma outra pergunta aqui, Mayara, eu sei que você atua com política de diversidade e inclusão,
com alguma coisa de letramento racial para líderes e para gestores. Esses temas ainda geram muita dúvida e acaba também, por conta das dúvidas, gerando alguma resistência dentro das empresas. Como que surgiu esse interesse e por que você acredita, né, esse interesse da sua carreira de trabalhar com esses temas e por que você acredita que esse debate ele é essencial para as empresas que falam de ESG, que falam de uma cultura ética, de uma diversidade dentro das organizações? É curioso, né, Nath, porque eu sempre me vi como uma mulher negra e num grande escritório de advocacia, como era o Veirano, eu olhava para o lado, não via ninguém como eu. Mas eu só fui, de fato, olhar para isso quando um antigo estagiário meu, ele pediu para que eu falasse em uma palestra da UF, como era a minha vida, sendo uma mulher negra bissexual num grande escritório de advocacia. Isso foi durante a pandemia também. E naquele momento eu tive que revisitar todo o meu passado, tudo que eu passei para chegar até ali e encarar essa realidade, né, de como eu era uma exceção. Foi bastante difícil naquele momento, mas a palestra foi tão legal, né? Os jovens eles foram eles ficaram muito felizes de ouvir aquilo. E ao mesmo tempo eu sinto que eu poderia ser um exemplo para eles, né? Tinham muitas pessoas ali do grupo LGBTQIA+, também, você chega com muita insegurança no mercado de trabalho, a verdade é essa, porque você tem muito medo de sofrer preconceito, né? Principalmente em grandes escritórios de advocacia. Então ali eu acho que eu entendi qual era a importância do meu lugar para falar desses temas, né? E aí, quando a gente vê o interesse das empresas para lidar com esses temas, a gente fica muito feliz, porque de fato isso se tornou algo muito importante. Para as empresas, então, que falam bastante sobre ESG, sobre as questões de diversidade e inclusão, isso é ainda mais importante, porque é um dos pilares, né, do ESG, a parte social, a parte como você encara os seus empregados, cuida da saúde e segurança do trabalho, como você oferece benefícios, se você cuida do salário deles. Então, quando a gente está falando do social, a gente não fala só de diversidade e inclusão, a gente está falando de uma outra gama de fatores que as empresas devem levar em conta. E todos os investidores hoje em dia olham para os aspectos do ESG, né? Olham para os relatórios de transparência, olham para todos os relatórios que as empresas estão publicando. Então, assim, se a empresa ela quer, de uma forma ética, né, tratar de forma igual e boa os seus empregados, é ótimo. Agora, também tem um outro ponto, que é o ponto financeiro mesmo, e o ponto que se as empresas quiserem investidores, elas precisam estar com esses conceitos do ESG muito bem alinhados. Esse ponto que você trouxe me lembrou, uma vez eu estava assistindo uma palestra sua, um debate onde você participou, e que o tema era, a gente estava falando sobre aqueles relatórios de equidade salarial, a gente estava falando sobre esses temas, né? E a sua fala aí agora me lembrou, a sua fala lá no dia, quando eu estava assistindo, sobre essa necessidade da gente ter a igualdade para quem necessita, né? Então, não basta, na minha leitura, e imagino que na sua também, não basta a gente só falar. A gente precisa falar e praticar. Mas também não adianta só praticar, porque quando você pratica e você não comunica isso bem, isso não é sabido, isso deixa de ser uma vantagem competitiva para a sua empresa. E é o que você falou, o investidor, ele quer colocar o dinheiro dele, né, numa empresa, numa organização, até às vezes organização sem fins lucrativos, né, do terceiro setor, a pessoa só quer investir aquele dinheiro sabendo para onde aquilo está indo e o bem que aquilo está fazendo, né, Mayara? Ninguém quer, no mundo que a gente vive hoje, de muitas conexões, de rede social, onde tudo o tempo inteiro está sendo divulgado, e que bom que é assim também, né? Tem um perigo isso, obviamente, mas que bom que é assim, e que a gente, nesse mundo de integridade ética, a gente lute para que as comunicações sejam feitas, mas que elas não sejam fake, que elas não passem por esse lugar do greenwashing, que elas sejam efetivamente uma comunicação do que vem sendo feito dentro das empresas e a importância disso ser feito, né? Isso não ficar só na fala, isso ir para a fala, mas ir também para a prática, para produzir efeitos. Eu acho que esse ponto é importante, né? Sim, com certeza. E essa questão da prática, Nath, me lembra
que essa prática ela tem que ser diária, ela tem que ser um trabalho de formiguinha, né? Porque essa educação ela é um processo. Né? E a mudança da cultura de um lugar também é um processo que às vezes demora. Então, as empresas elas têm que ter paciência também para entender o processo que seus trabalhadores estão passando, líderes e gestores também, para que de fato essa prática ela surta um efeito. Esse efeito não vai ser imediato, mas ser um efeito a longo prazo. Mas, por exemplo, empresas que estão atuando nesse ramo há 5 anos atrás, hoje em dia já veem uma diferença tão grande nas pessoas que estão dentro das empresas e também nos seus resultados, né? Outro dia, eu estava conversando com um cliente nosso da Compliance PME, que é uma concessionária de serviço público, e a gente batendo um papo e tudo, e aí a pessoa lá estava, enfim, se queixando comigo a dificuldade, há quanto tempo ele já vem trabalhando em termos de cultura organizacional, em ética e tudo, e caramba, Natália, quando a gente acha que a coisa vai andar, a coisa não anda, dá uns passos para trás e tudo. Eu conversando com ela, eu falei, fica tranquila, porque, assim, mudança cultural não é uma chave que você vira, não é um botão que você aperta. É um processo mesmo, não é da noite para o dia, não é apaguei a luz, acendi a luz. Não é assim que funciona. E aí, mais uma vez, a gente volta para o tema de educação, de treinamento. A gente precisa de todas essas caixinhas para que elas estejam nos seus lugares, para que a gente consiga falar de uma transformação cultural, de uma melhora no clima organizacional, isso tudo. Que no final do dia, junto com o compliance trabalhista, que você estava falando aqui. É disso que a gente precisa chegar no final. Não adianta a gente falar de compliance trabalhista quando a gente fala exclusivamente, tá entregando o e-social, tá todo mundo dentro do checklist das questões jurídicas. Não é disso que a gente está falando. Eu costumo falar para as pessoas. Jurídico, compliance não é jurídico, porque se fosse, você não precisava ter área de compliance e vai fazer, enfim, somos advogados, não estou aqui menosprezando o jurídico, não é essa ideia, mas são funções diferentes. Sim, totalmente. O jurídico tem uma função e o compliance tem outro. No compliance a gente vai trabalhar essa parte de pessoas, que não é o que se trabalha no jurídico. E eu digo mais, tá, Nath? Essa parte de pessoas e a questão da comunicação, do treinamento, do olho no olho, é tudo que a inteligência artificial não pode fazer. Então, ninguém vai roubar isso da gente, sabe? Isso a gente tem que continuar fazendo ao longo de toda a nossa vida, porque é o que vai fazer a diferença. Porque, aí já entrando por esse lado da inteligência artificial, hoje, antes da gente estar aqui conversando, eu estava com as meninas falando exatamente sobre inteligência artificial. Falando, meu Deus, como que a gente vivia sem inteligência artificial? Porque isso é uma maravilha. Mas, assim, é isso. Ela te dá uma resposta e você tem que olhar para aquilo ali no olho, com a sua técnica, com o seu conhecimento, a lida com o outro. Ok, essa informação que está dando, ela é verdadeira, eu vou conseguir utilizar isso. Você vê como tudo isso está conectado dentro de uma empresa quando a gente fala, né? Não existe mais, imagino eu, enfim, tô falando não existe, mas do meu ponto de vista, empresas hoje que estejam em crescimento que não estejam utilizando a inteligência artificial. Mas o ponto que você trouxe é fundamental, porque só a inteligência artificial não vai fazer essa empresa crescer. Precisa ser o somatório das duas coisas, né, Mayara? Então, pessoal, agora, primeiro, obrigada, né, por ter, enfim, contado um pouco da sua trajetória, que pra gente é muito importante. Essa trajetória, de alguma forma, você contando, contribui com todo mundo que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente, conhecer, saber como pode ter você como referência e como, a partir dessa referência, as pessoas podem direcionar as suas carreiras. Eu acho isso fundamental, até por isso que eu prezo nessa primeira parte do bate-papo com os convidados, entender um pouco a carreira do convidado. Então, obrigada por ter dividido a sua percepção, a sua trajetória aqui com a gente. E agora, pessoal, a gente vai passar para o segundo bloco aqui do Pod Compliance, onde a gente vai entrar na parte mais do dia a dia, de comentar as notícias. Separei aqui algumas notícias para a gente falar. O modelo aqui que a gente faz eu comento a notícia, explico um pouquinho o contexto dela, depois a gente bate um papo sobre ela. A primeira notícia que eu separei é uma notícia que nessas últimas semanas está rolando aí em vários sites, que é o Ministério Público do Trabalho da Bahia afirmou um acordo de 40 milhões de reais com a BYD e as empreiteiras em caso de trabalho escravo. O Ministério Público do Trabalho da Bahia firmou esse acordo de 40 milhões com a BYD e as empreiteiras, né, que faziam as obras da fábrica da BYD, após a identificação de trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão em obras da empresa.
Esse caso, ele sem dúvida nenhuma reacende a responsabilidade trabalhista das empresas, a necessidade de fiscalização e o dever de cuidado das empresas com as suas operações, mas também as operações que estão ligadas aos seus contratos, a esses terceirizados. Então, na prática, Mai, essas empresas ainda falham nessa prevenção, essa é a realidade. E isso é um risco trabalhista. Como que você entende que o compliance trabalhista pode atuar de forma preventiva, naquela linha que a gente estava falando da prevenção, para evitar que essas situações aconteçam? Porque isso é uma situação extrema, sem dúvida nenhuma, né? Mas como que você acha que o compliance trabalhista pode atuar e trabalhar nesse sentido? Nath, é uma questão trabalhista e reputacional, né? Muito grande. Muito. É muito delicado porque eu entendo que existe uma falta de engajamento na fiscalização, tá? Das empresas terceirizadas, dos empreiteiros e etc. Então, quando a gente está realizando um contrato com um prestador de serviços, a gente tem que saber quem é esse prestador de serviço, né? Tem que fazer uma auditoria, uma due diligence para entender de fato como aquela empresa ela está lidando com os seus empregados, né? Ver se já existiram casos parecidos que você não gostaria que a sua empresa tivesse ligada a isso, né? Além disso, tem que ter uma auditoria em loco, aonde está acontecendo a operação, para que a empresa tomadora de serviços, ou seja, quem contratou os serviços, entenda como está acontecendo na prática. Porque o que a gente vê com essas empresas que são muito grandes é que elas contratam os prestadores de serviços e deixam que a operação seja conduzida totalmente por eles, né, sem uma efetiva fiscalização. E quando isso acontece, a probabilidade de que haja precarização do trabalho é muito grande. Então, de fato, tem que existir uma fiscalização muito forte. A due diligence, ela tenta prevenir que algum tipo de incidente como esse aconteça, mas, ao mesmo tempo, se acontecer, é importante que a empresa também tenha um canal de denúncia confiável, para que os terceiros ou mesmo empregados consigam denunciar eventuais trabalhos precarizados, né, sem que sofram represálias. Achei interessantíssimo que você abordou dois temas que são muito importantes, né? Obviamente, a due diligence, eu costumo dizer que a due diligence, os clientes perguntam, eu costumo dizer o seguinte, pessoal, a due diligence, ela é uma foto daqui para trás. Ela não é um filme, ela não pega o futuro, ela pega daqui para trás. Óbvio que pegando desse momento para trás, a gente consegue ter uma ideia do que possivelmente vai acontecer no futuro. A gente não está falando de futurologia, mas a gente consegue ter uma ideia, né? Se tem determinado comportamento para trás, muito possivelmente esse comportamento vai continuar acontecendo para frente. Então é essa a ideia da due diligence. Mas ela não, por si só, ela não determina o que pode acontecer naquela situação. Então, a gente precisa, obviamente, monitorar esse contrato. Então, os fiscais dos contratos, eles precisam fazer o acompanhamento em loco, a auditoria em loco, para entender o que está acontecendo lá. A gente sabe que quando uma empresa faz uma terceirização, a ideia é que ela não tenha essa atuação lá no dia a dia da terceirização. Mas ela não pode lavar as mãos, porque quando ela lava as mãos, ela está, obviamente, assumindo o risco do que aquele terceiro está fazendo. E aqui não é só um risco trabalhista, é o risco reputacional, como você bem lembrou. Porque não adianta, isso vai ter um impacto reputacional, e o impacto reputacional, às vezes, ele é tão grande que ele financeiramente é muito mais caro, inclusive, do que o trabalhista. A gente, nessa notícia aqui, está falando de algo em torno de 40 milhões, enfim, de reais. É dinheiro à beça, pessoal, 40 milhões de reais. Mas, sem dúvida, o impacto reputacional disso é muito maior do que esses 40 milhões de reais. Então, a gente tem que ter, sim, um cuidado com isso também. E o outro ponto que você trouxe, que é o canal de denúncias, ele é fundamental, porque além do monitoramento, ele é a chance do que está acontecendo no dia a dia ali na ponta ser levado a conhecimento. Eu sempre digo, enfim, para os gestores das empresas que a gente atende, Mai, que o canal de denúncias, ele é os seus olhos lá na frente. Porque você não consegue estar lá no dia a dia. Numa empresa grande, às vezes até numa empresa pequena mesmo, você não consegue estar na operação, na frente, acompanhando tudo que acontece.
e o seu canal de denúncias, ele se transforma nesses seus olhos. Porque as pessoas podem utilizar para te levar a informação do que está acontecendo dentro da empresa. Então, eu acho extremamente importante que a gente consiga, em situações como essa que a gente está comentando aqui da BYD, que a gente consiga trazer para conhecimento do pessoal que está ouvindo e assistindo a gente aqui, esses 3 temas: monitoramento, due diligence e canal de denúncias, que são temas, são os que a gente chama de pilares de um programa de compliance, que são fundamentais para a gente tratar esses temas. Não adianta, mais uma vez, a gente ficar jogando esses temas para debaixo do tapete, porque o impacto reputacional, ele vem. E ele, quando vem, não tem jeito, ele cobra muito mais caro do que a multa, do que o acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho. Seguindo para a segunda notícia que a gente separou, ela vai mais ou menos na mesma linha, mas ela fala o seguinte: Dolce & Gabbana, Gucci, Prada, marcas de luxo entram na mira da justiça italiana por suspeita de exploração de trabalhadores chineses. E aqui a contextualização, enfim, a partir da notícia que a gente já tem uma ideia, né? Mas a contextualização é na mesma linha, né, do que a gente falou aqui na notícia anterior. Essas marcas de luxo internacional passaram a ser investigadas por suspeita de exploração de trabalho de trabalhadores chineses em oficinas terceirizadas. Mais uma vez, a terceirização aqui sendo um ponto-chave. As denúncias envolvem jornadas excessivas, condições precárias, intermediações ilegais, levantando questionamentos sobre a responsabilidade das marcas, o controle ético nas suas cadeias produtivas. A gente sabe que a área da moda é uma área que é brabíssima nisso, né? Tem muita dificuldade, a gente sabe que acompanhar isso é muito difícil. E aí a pergunta que eu te faço, Mayara, até que ponto a empresa é responsável pelas violações cometidas pelos fornecedores e esses subcontratados, os terceirizados, dentro da cadeia produtiva? Um parênteses aqui, eu sempre digo, a cadeia produtiva vai ser a grande chave dos próximos anos quando a gente fala de compliance. Porque você tomar conta da sua casa já é difícil. Tomar conta da cadeia produtiva é muito mais difícil. E, enfim, além de saber de você o que você entende como responsabilidade das empresas, isso, quais são os mecanismos que o compliance tem dentro dessa gestão de terceiros que são essenciais para evitar esses riscos trabalhistas? Então, nesses pontos aí, enfim, vamos batendo um papo aqui sobre esse tema, que eu também tenho coisa para falar sobre isso. Sim, Nath, essa é até uma questão legal, tá? Porque existe uma lei que trata sobre a terceirização e ela é muito clara em dizer que as empresas elas são subsidiariamente responsáveis por qualquer infração trabalhista que ocorra com as empresas contratadas. Tá? Isso quer dizer que, se uma empresa contratada ela deixar de adequadamente pagar direitos trabalhistas ou acontecer algum incidente dentro da empresa, se ela não pagar, a empresa contratante, a tomadora de serviços, ela pode ser judicialmente instada a fazer esse pagamento. Né? É uma responsabilidade subsidiária. Se a empresa contratada não paga, a tomadora de serviços paga. E além disso, se a gente estiver falando de um acidente de trabalho, né, se algum incidente que aconteceu dentro da empresa, ou mesmo uma doença psicológica que tenha acontecido com o empregado, essa responsabilidade ela é solidária. Ou seja, o empregado ele pode contactar diretamente a tomadora de serviço. Então, é realmente algo que as empresas têm que estar ligadas, porque elas estão muito próximas ali de uma responsabilização em caso de acontecer uma violação legal, né? E aí, de novo, a gente está falando de fazer due diligence com relação às pessoas que estão sendo contratadas pelas empresas para entender qual é o background delas e fiscalizar, né? E tem que existir uma fiscalização muito grande de como o trabalho está acontecendo na prática. E isso acontece, Nath, não só com as empresas contratadas diretamente, que a gente fala da terceirização, mas também quando acontece a quarteirização, que a gente chama, que são as subcontratadas da empresa que foi contratada. A tomadora de serviços, ela também é subsidiariamente responsável por qualquer incidente que aconteça, porque no final das contas, aquela operação está acontecendo em favor da empresa, da tomadora de serviços, né? Então, ela também vai ser responsabilizada. A responsabilidade dela é de fiscalizar tanto a contratada quanto a subcontratada. Esse ponto é muito interessante e eu já venho... no final do ano passado, a gente gravou um episódio aqui onde, enfim, eu trouxe alguns temas e tudo, como se fosse uma retrospectiva do ano. E eu o tempo inteiro falei,
Pessoal, acredito muito que para os próximos anos esse ponto de integridade, compliance dentro da cadeia de valor, da cadeia de suprimentos, isso vai ser o ponto-chave dos próximos anos. Porque as grandes empresas, elas já têm um compliance estabelecido dentro das organizações, e esse compliance já funciona. No entanto, isso não vem prevenindo os impactos reputacionais, justamente porque o ponto frágil aí é a cadeia de valor. São os terceiros e os quarteirizados, a gente sabe disso. E isso continua impactando. Quem não lembra da questão das vinícolas lá do sul do Brasil? Só falar de vinícola que todo mundo lembra dos casos. Não precisa nem entrar nos detalhes, mas quem não lembra disso? Para vocês verem quanto impacto reputacional de uma cadeia de suprimentos, da cadeia de valor, vem impactando nas empresas. Então, isso, justamente por acreditar que esse ponto da cadeia de valor é um ponto importante, a gente está vendo cada dia mais isso ser tratado nas notícias. Isso não... Hoje em dia, quando a gente fala sobre essas questões de terceirização, a gente não fala mais como um ponto isolado. A gente, obviamente, está falando do impacto reputacional que isso tem na empresa tomadora de serviço. Então, a gente precisa falar sobre esse tema. E eu acho que também, Mayara, a gente vai ter, nesses próximos anos, com a implementação do IFRS 18, onde vem o escopo 2 e 3, além do escopo 1, que vem trazendo essa obrigatoriedade de acompanhamento do social e do ambiental na cadeia de valor, isso vem sendo cada vez mais exigido. Então, eu acho que isso é o tema dos próximos anos de 2026, com certeza. Não dá mais para a gente fugir, mais uma vez, não dá para a gente deixar de enfrentar esse tema, porque não existe mais possibilidade. Ontem eu estava lendo um artigo de noite antes de dormir que falava sobre o compliance geopolítico, né? O geocompliance que eles falavam, sobre o como a gente está deixando, a gente pode ter a nossa casa, a nossa empresa super bem arrumada, com programa de integridade e compliance rodando super bem, super direitinho, azeitado, funcionando super bem, mas a questão é, hoje, a geopolítica ela está trazendo tantos impactos para a gente, que está trazendo todos esses impactos relacionados à integridade, que a gente não pode mais se preocupar exclusivamente com a nossa casinha. A gente tem que se preocupar para fora também. E esse lado da cadeia de valor entra para mim nesse mesmo lugar, nessa necessidade da gente se atentar e ter um cuidado muito grande com esses temas, porque eles vão impactar as empresas. Porque compliance hoje em dia, todas as empresas grandes já têm. Dificilmente você pega uma empresa grande hoje que não tenha. As médias já estão na obrigação de implementação também, porque virou um diferencial competitivo, senão elas não atendem as grandes empresas, então elas estão tendo. Então, o caminho de ter um programa de compliance efetivo dentro das grandes empresas, ele já foi traçado, ele já está aí. Agora, as grandes empresas estão cobrando das pequenas e das médias, que são as suas cadeias de valor, essa mesma implementação de programa de compliance. Então, para mim, certamente o próximo assunto de compliance, é isso que a gente está falando. Então, a gente está falando de due diligence, a gente está falando de monitoramento, a gente está falando de checagem em loco. Essa checagem em loco, quase ninguém vem fazendo. Eu tenho feito acompanhamento e estudo, quase ninguém vem trabalhando esse tema. Eu tenho uma boa notícia para dar, Nath, não é com relação ao acompanhamento em loco, mas pelo menos as revisões contratuais, elas estão sendo muito mais bem detalhadas com relação a essa responsabilidade. As empresas, elas estão realmente tomando cuidado em fazer com que as empresas contratadas, elas se comprometam com a saúde e segurança do trabalhador, por exemplo, também com a responsabilidade social empresarial, com a questão de tentar ajudar a comunidade que está sendo afetada pela operação que está acontecendo. Então, no papel eu já vejo uma alteração, né? Agora, na prática, no in-loco, eu acho que a gente tem que ver daqui a alguns anos. E eu queria só comentar uma coisa com relação ao que você falou dessa cadeia produtiva. Para mim, a gente pode usar de forma bem simples aquele jargão que diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Né? Então, assim, se eu sou uma pessoa muito íntegra, se eu tento tratar bem as pessoas com quem eu estou e etc., e eu ando com pessoas, eu tenho amigos que não fazem isso, eu tenho alianças com pessoas que não estão de acordo com a minha ética. Então, as empresas, elas têm que tomar cuidado com as empresas com que elas fazem alianças.
né, para ver se elas estão adequadamente de acordo com os valores empresariais que eu cultivo dentro da minha empresa, né? Eu escutei outro dia de um cliente, a gente conversando sobre isso, ele falando, Natália, mas olha, a outra empresa está num valor muito mais barato. Aí eu falei, é justamente por isso que ela está cobrando mais barato, porque ela não cumpre os direitos trabalhistas do empregado, do funcionário. É justamente por isso. É esse tipo de empresa que você quer associar o nome da sua empresa? Então, é esse lugar que a gente precisa pensar. Porque, mais uma vez, a gente acha que o risco, ele não está batendo na porta, mas ele está batendo. E quando vem um risco reputacional, um impacto reputacional gigante ligado a esse risco. E aí, não tem jeito. Né, vai ladeira abaixo e leva a gente embora. Então, tem que ter um cuidado muito grande. Passando aqui para a última notícia que eu separei para a gente comentar, a notícia fala: metade dos profissionais brasileiros já presenciou ou sofreu algum tipo de assédio no ambiente de trabalho. Uma pesquisa recente revelou que cerca de 50% dos profissionais do Brasil já sofreram ou presenciaram situações de assédio no ambiente de trabalho. Esses dados reforçam que o problema é estrutural, porque a gente está falando de 50%. Muitas vezes esse problema estrutural é associado à liderança direta e acabam indicando falhas na prevenção, no acolhimento e na responsabilização dentro das próprias empresas. Na sua experiência, com treinamentos anti-assédio, enfim, com todo esse compliance trabalhista, com toda aquela parte educacional que a gente falou, o que realmente faz diferença para mudar o comportamento? É a política escrita ou uma liderança bem preparada? E já deixando a outra pergunta uma liderança bem preparada, o que a gente precisa ensinar para ela? Nath, essa pergunta, a primeira foi fácil, né? Porque, olha, a gente precisa de uma liderança muito bem preparada e que consiga dar o exemplo para os trabalhadores que estão ali dentro da empresa, né? É óbvio que uma política escrita, muito bem escrita e fundamentada e etc., é importante. Ela vai agir como norte, tanto para os líderes quanto para os empregados e subordinados, né? Mas a liderança, ela é o exemplo. Então, ela precisa estar adequada com tudo aquilo que está escrito ali, porque senão nenhuma das pessoas que estão naquela corporação, elas vão ter um comportamento condizente com o que a empresa quer. Elas vão, na verdade, ser reflexo da atitude do líder. Então, para mim, ele é o mais importante durante esse processo, tá? E eu acho que isso também está muito ligado com a questão da governança corporativa, né? Porque as ordens, elas vêm de cima e elas devem ser desencadeadas de acordo com a pirâmide hierárquica, claro, mas vindo de cima, as pessoas que estão lá, elas que devem dar o exemplo, que devem conduzir toda essa mudança cultural da empresa, né? Esse ponto que você trouxe é importante, porque não adianta, é o tone of the top. Não adianta, a gente hoje em dia, muitas vezes eu escuto falar, não, mas tem muita coisa também que sobe, né, dos liderados para cima. Existe sim, isso acaba levando. Mas não adianta, se você não tiver uma liderança engajada nesses temas, nesses valores que a empresa prega ali, não adianta, nada vai funcionar. Então, a gente precisa ter essa liderança preparada. Eu entendo que a forma de preparar essa liderança está logo quando a gente começou aqui a nossa conversa, tá nos treinamentos, tá em a gente fazer uma parte educacional, que é a responsabilidade da empresa, sim, é explicar para a pessoa que ela tem a mala de valores que ela aprendeu lá na casa dela, mas que quando ela está aqui nesse ambiente de trabalho, ela precisa focar nos valores que a empresa prega e que, enfim, a empresa tem aqueles valores que servem para todo mundo, ela não pode trazer da casa dela os valores e impor para as outras pessoas essas situações. Então, isso tudo faz parte da empresa. A empresa precisa, enfim, efetuar toda uma relação e criar nesse profissional, nessa liderança, uma forma como ele consiga conduzir os seus liderados. Eu acho que isso é fundamental. Outro dia eu estava atendendo uma empresa, eu acabo trazendo muitos casos aqui que eu acabo atendendo, né? Eu estava atendendo uma empresa onde a gente, numa área fabril, tinha alguns líderes que vêm do chão de fábrica e, obviamente, vão crescendo, porque se destacam e vão crescendo. E a empresa chegou em algum momento onde os líderes da área fabril estavam tendo... enfim, a empresa estava tendo dificuldade com que esses líderes repassassem determinadas informações e comportamentos e atitudes necessárias para a área fabril como um todo. E aí a primeira pergunta que eu fiz foi: como que esses líderes da área fabril são treinados? Eles são treinados? Você consegue indicar para ele o que ele quer fazer? Aí, para minha surpresa lá na hora, nem tanta surpresa assim, mas para minha surpresa,
Não, ele é alçado ali, a supervisora, a gerente da área e é isso aí. A pessoa se... Aí a gente foi fazer uma rodada de conversa com o gerente, não foi nem com os supervisores, aí já foi com o gerente. A pessoa tinha dúvidas muito expressivas, era dúvida assim, não, mas sou eu que tenho que controlar o ponto da minha equipe? Sim, é você. Não, eu achava que era a área de RH. Então, assim, com 3, 4 perguntas ali junto, né, com os gestores e com a gerência da área Fabril, ficou muito claro que efetivamente a empresa estava pecando nesse treinamento, nessa educação para os gestores. Nessa educação, às vezes, até formal ali mesmo, né, Mayara? De indicar o que essa pessoa, esse líder precisa fazer no dia a dia. Então, assim, faz muita diferença. Às vezes você faz 2, 3 perguntinhas pro líder ali, você já vê que ele não está preparado. E a responsabilidade, sim, da empresa lidar com isso. É muito curioso isso, Nath, porque, por exemplo, quando a gente está falando de cursos de especialização, para um especialista fazer, é muito claro que a gente tem que treinar aquela pessoa, que ele tem que estudar, né, e etc. Mas muitas das pessoas, elas cresceram entendendo que elas tinham que estudar muito, né, que tinham que fazer um trabalho muito específico, que tinham que ser muito bons na operação e etc. Você ser especialista. Né? Agora, quando você passa para um cargo de liderança, você tem que ter habilidades que você não aprende na escola, que você não aprende nos cursos, né? É soft skills e as pessoas têm que ser treinadas por isso. Empatia, né? É escuta ativa também, é entender como você vai gerir aqueles conflitos que estão acontecendo na sua equipe, como você pode motivar as pessoas a continuar trabalhando, né? São coisas que, assim, pouquíssimas pessoas nascem com elas, né? Você tem que desenvolver ao longo da vida. E eu acho que agora as empresas estão entendendo que elas também são responsáveis por dar essa base. E tem vários cursos de liderança positiva e etc., que agora estão sendo fornecidos para os gestores para que eles aprendam a ter essa tal de soft skills, que atualmente vem sendo muito falada, né? Mas que antes não era. E aí me volta um outro tema que a gente falou aqui também durante a nossa conversa, que é a diferença de gerações. Várias gerações no mesmo ambiente de trabalho. As pessoas, elas têm que ser treinadas para lidar com outras gerações. E assim, isso não tem nada de errado, pessoal. A gente precisa que a liderança tenha esse treinamento para que ela saiba como efetuar isso. É muito importante que a gente tenha esse tipo de comportamento e a empresa, quando ela se coloca nesse lugar de ensinar, de trazer esses temas, esses assuntos, isso é fundamental. Isso faz muita diferença no dia a dia. Então, acho que esse ponto daquilo que a gente está falando, talvez a gente agora tenha conseguido fechar com essa chave de ouro, né, Mai? Sim, e de novo, isso é que a inteligência artificial não vai roubar de ninguém. Não, e ela não entrega, né? Não vai roubar a nossa vaga por conta disso. Mayara, muito obrigada por ter topado vir aqui conversar com a gente, dividir o seu conhecimento, dividir com todo mundo que está ouvindo a gente aqui também e vendo a gente, assistindo. É fundamental, porque também esse é o tipo de coisa que a inteligência artificial não traz para as pessoas. É dividir o nosso conhecimento, enfim, as pessoas terem você e a mim também, né, sem falsa modéstia aqui, como referência. É o que a gente precisa. Então, a ideia do nosso podcast, do Pod Compliance, é exatamente essa. É trazer informações e dividir com as pessoas o nosso dia a dia para que a gente possa oferecer referências para essas pessoas. Então, obrigada demais por ter vindo aqui mais uma vez. Agradeço a sua presença e ter dividido o seu conhecimento, a sua experiência com a gente. Imagina, Nath, eu que agradeço de estar aqui, de ter trocado contigo. Nossa, vários insights, várias coisas que eu aprendi e saiu daqui melhor do que eu cheguei. E olha, sempre que você quiser, eu tô aqui, pode me chamar. Então eu vou chamar mesmo, aí, porque a gente gosta de trazer o pessoal. Então, pessoal, assim a gente encerra mais um episódio aqui do Pod Compliance. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Então, para que você olhe, né, para o compliance, integridade, ética e governança com mais clareza e menos burocracia. Se você curtiu, compartilha com todo mundo nas suas redes sociais, curte a gente aqui no seu tocador de podcast preferido, porque isso é importante para a gente também. Se você tiver qualquer tema que você quer sugerir para a gente, dúvida, é só mandar para a gente aqui nos comentários que a gente vai trocando com vocês. Até o próximo episódio. Afinal, compliance é para todo mundo.